Deixa eu destacar, aliás, um assunto está na capa do portal da Jovem Pan, uma entrevista à TV Câmara, entrevista concedida pelo presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira. Nessa entrevista, ele reafirmou a importância do Congresso na elaboração de leis, em um momento em que a gente tem divergências entre os parlamentares e o STF, com as ingerências, né? Quando um poder invade o espaço do outro. E aí, nessa entrevista, ele rebateu a ideia de que o Congresso seja omisso. Ele diz que esse é um argumento que tem sido usado por aqueles que defendem as decisões recentes do STF. Muitas vezes o argumento é o seguinte: o Congresso não legisla, o STF é provocado e vai lá e decide. Ele diz assim: quando o Congresso decide não legislar, está, na verdade, legislando, e que isso não abre espaço para que outros poderes o façam. O Lira, presidente da Câmara, também destacou que os parlamentares são os representantes da população durante o período em que foram eleitos. É uma fala dura do presidente da Câmara em resposta a essa frequente alegação, Piperno, de que os parlamentares, às vezes, decidem não decidir e abrem espaço, abrem um vácuo para que os outros poderes o façam. Então, eu acho que conceitualmente ele está correto quando o Congresso decide que ele não quer votar, que ele não quer apreciar um determinado projeto, uma determinada ideia, é porque ele tem, teoricamente, motivos para isso. Mas, para mim, a questão fundamental não é essa. É o fato de que esse Congresso parece um polvo aí, com vários braços aí, querendo realmente atrair tudo, né? Querendo acumular cada vez mais poderes. Vejam, então, ele quer, por exemplo, e aí eu estou falando de Câmara e Senado, ele quer, por exemplo, ele pensa, né, em fixar mandatos para ministros do STF, isso é um absurdo. Ele pensa, por exemplo, em acabar com a reeleição. Ele tem lá a PEC 5023, que está no freezer, mas pode sair do freezer a qualquer hora, que dá ao Congresso um poder de revisar decisões do Judiciário. Ele discute, por exemplo, informalmente por enquanto, né, a questão do semipresidencialismo. O Lira, por exemplo, já deu uma série de entrevistas sobre isso e dizendo que gostaria de, quem sabe, debater essa questão para 2030, para começar a valer em 2030. E qual é o problema de discutir? Não são temas que têm que ser discutidos. O parlamento, ele não é a casa da democracia para se discutir a questão do mandato fixo. Ele quer tomar poder do executivo, ele quer tomar poder do STF, ele quer tudo. Ditador fecha Congresso. Quem discute, claro, quando o Congresso está funcionando, discutindo, debatendo, isso é democracia. Ditadura fecha Congresso, fecha Supremo. Nós já fizemos plebiscito, por exemplo, para decidir sistema de governo. E qual o problema? Há 30 anos atrás. Deixa eu fazer só uma rápida parada para quem nos acompanha pelo rádio. São 5h53. Podem retomar. O que foi o plebiscito que você falou, perdão? Eu vejo que o fato de nós termos esse tipo de assunto sendo discutido pelo parlamento, isso mostra o vigor da democracia. Ora, mandato fixo para ministro do Supremo existe em vários países do mundo. Por que não discutir? O outro ponto que você colocou... Revisar, por exemplo, decisão do Isso eu sou absolutamente contrário. Isso eu sou absolutamente contrário. Agora, mandato fixo... o fim da reeleição. Qual é o problema? Diversos países do mundo não têm reeleição. Por exemplo, qual é o problema? O Congresso discutisse, então, fim de reeleição para senador. 8 anos já é muita coisa, né? Imagina reeleger, ficar 16. Não tem problema. Um mandato só de 4 anos. Deveria ser discutido. Agora, a democracia, ela pressupõe isso, ela pressupõe a discussão. E muitas vezes o que vai sair dessa discussão é algo que não vai ser simpático a um lado ou outro. Mas paciência, isso é a democracia. Isso, ou seja, todo o poder ao Congresso. É isso que esse Congresso quer. Todo o poder às instituições. Eu vejo que o Congresso deveria ser limitado. A gente falou, inclusive, essa semana aqui no 3 em 1. Eu vejo que deveria ter um tempo, um prazo para maturação dos projetos. Porque o que a gente está acostumado a ver também são projetos que passam 20 anos na gaveta e não são apreciados e depois são pinçados lá. Então, eu vejo que da mesma forma que recentemente passamos a ter uma limitação no tempo do pedido de vistas no judiciário, agora a gente deveria ter também uma limitação de tempo, não pode ser muito exíguo, naturalmente, mas uma limitação de tempo para apreciação dos projetos de lei. Aí sim, aí eu concordo. Agora, o fato de termos essa discussão, não vejo problema nenhum. Dávila, nessa entrevista o Lira também defendeu
que o Legislativo se dedique a outras reformas e promova mudanças na legislação para garantir as liberdades individuais e os direitos nas redes sociais. Segundo ele, é importante que o Congresso acompanhe as transformações rápidas da sociedade digital e destacou a necessidade de adequar a Constituição a essa realidade. O Arthur Lira tem duas pautas, me parecem muito importantes no momento. A primeira, ele é um defensor da reforma administrativa, uma reforma fundamental para o Brasil fazer para acabar com essa imoralidade que comentávamos há pouco, que é justamente esse gasto exagerado com a elite do funcionalismo público e a não clareza de uma carreira. As pessoas querem ter carreira por desempenho. Imagina uma profissão que todo mundo vai chegar ao topo da carreira só por uma questão de tempo e serviço. Você está sentado na cadeira, você vai ser presidente da empresa, é só uma questão de tempo. Isso não existe. A ascendência na carreira, como é na empresa privada, tem que ser no setor público, é por competência, é pelo que você vem fazendo. Então é fundamental essa reforma administrativa para valorizar o bom servidor público, aquele que trabalha. E não aquele que tem que trabalhar 2 vezes mais por ele e por outro, porque tem que cobrir aquele que só pendura o paletó, vai embora e nunca aparece na repartição pública. Aliás, o Milei fez uma ótima coisa, né? Convocou todos os funcionários públicos e falou assim, quero ver todo mundo sentado na mesa. Aí chega lá, não tem mesa para todo mundo, é óbvio, porque é isso que acontece. Então, a história da reforma administrativa é uma medida que o Lira quer aprovar e ela é fundamental. E a segunda é essa história da liberdade de imprensa. Coisa fundamental, liberdade de expressão, que o Supremo vem cada vez mais abocanhando e criando censura no Brasil. Isso é um absurdo, como aconteceu há pouco a decisão agora de que você dá uma entrevista ao vivo, alguém falar alguma coisa, você vai processar e vai caçar o veículo. O que é isso? Isso não existe. Precisamos respeitar a liberdade de opinião. Então, é importante a pauta da liberdade individual, principalmente liberdade de expressão e liberdade de opinião, e a questão da reforma administrativa. Duas pautas que Arthur Lira deveria colocar, sim, em discussão em 2024, porque elas são fundamentais para o país. Diga, Fábio Piperno. Eu concordo que essa decisão, a gente até falou sobre isso nessa semana, né, de querer penalizar o veículo por conta do que o entrevistado disse, é um absurdo, né, e foi aprovado no STF por 10-1. Agora, eu espero que o Lira também nunca mais volte com aquela ideia dele, que ele, inclusive, acabou, enfim, falando muito sobre isso entre o primeiro e o segundo turnos da última eleição, de limitar a divulgação de pesquisas de opinião, de pesquisas eleitorais. Então, aquilo também atenta contra a liberdade de... Espera aí, o Piperno defendendo pesquisas eleitorais, mas as pesquisas eleitorais erram, Piperno. Dane-se. O Piperno, dois pesos e duas medidas. Você ataca os coitados dos economistas e é condescendente com as pesquisas eleitorais? Só uma coisa, eu ataco, mas em momento algum eu propus proibir. Isso é uma aberração. Quem propõe proibição é filhote de ditadura. Eu concordo totalmente com você, mas eu, nesse caso, eu também defendo os economistas que estão fazendo uma análise que tem direito de errar. Perfeito. Mas, escuta, eu não estou querendo censurar ninguém. Eu só critiquei. Só isso. Opa. Eu achei que você ia achar ruim que o Dávila falou bem do Milei. Desculpa, Dávila. Eu também esperei algum tipo de reação. Eu achei. Amanhã.